Então, pessoal, temos o saldo dessa semana desastrosa que se encerrou ontem, sexta-feira. Estou gravando isso aqui no dia 21, aliás, 22 de junho, no sábado, né? Então, a semana comercial, a semana do mercado financeiro se encerrou ontem para que nós pudéssemos medir, então, a repercussão do desastre que foi a economia do Brasil nestes últimos dias. Muito disso por conta de falas do presidente Lula, também do Fernando Haddad, decisão do Copom, enfim, uma série de fatores que levaram a esse cataclisma econômico que nós vivemos nos últimos dias. E de forma geral, o dólar está em suas máximas há muito tempo, né, de muito tempo aí, chegou a bater o recorde desse governo Lula, inclusive no decorrer de um dia, não no fechamento, e também o risco Brasil subiu ao maior nível desde novembro de 2023, há 8 meses, portanto, né? Então, veja a situação bastante crítica deste mês de junho de forma geral e, infelizmente, a tendência é que isso piore. Mas vamos conversar, então, sobre esse tema. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Chegamos a 15 mil inscritos agora, uma marca, assim, que me deixa muito feliz. É claro, agradeço a você que me segue há algum tempo aqui no canal. E se você assiste os meus vídeos e gosta do conteúdo, se junte a nós, colabore para o crescimento deste meu pequeno trabalho. Mas então, falando desses pontos específicos aqui da economia brasileira. O dólar, primeiro, né? Ele chegou a ser cotado ali em 5,46, 5,47 no decorrer desta semana. É o pior resultado deste governo Lula, portanto, e encerrou a semana, fechou aí a sexta-feira em 5,44, que é uma redução em relação ao dia anterior, né? Porque ele teve 5 altas consecutivas, altas diárias. Então, geralmente há uma correção quando tem um crescimento, um aumento tão sequenciado como esse aqui. No total, o dólar subiu 1,10% apenas nesta semana, né? Se não tivesse caído, isso aqui seria ainda pior, é claro. Ou seja, o dólar está assim, subindo de forma quase descontrolada, eu diria. E se você olha o gráfico de 30 dias, é isso o que parece, né? Lá em meados de maio, o dólar estava em 5,10. Agora está em 5,44. Uma coisa assim assustadora, eu diria. E, na verdade, o real é a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2024. Um péssimo cenário para o Brasil, sendo que nós estamos aí apenas melhores do que Nigéria, Egito, Sudão do Sul, Gana e Japão, uma desvalorização de 11% neste período aqui, né? Sendo que, na verdade, né, alguns desses países africanos aqui, por exemplo, Sudão do Sul, país que tem guerra civil, e o Brasil, como que o Brasil pode ser colocado nesse patamar? Ah, mas o Japão está com grave crise econômica, crise demográfica, uma série de problemas estruturais e está atuando de forma assim mais direta na desvalorização da moeda também, é uma estratégia deles, então é algo até deliberado. O Brasil não, meu amigo, o Brasil realmente, esse valor do dólar subindo cada vez mais se deve exclusivamente ao total despreparo deste governo que nós temos aí. E para além do dólar, né, que é uma notícia por si só já bastante ruim, mas o exportador ganha bastante dinheiro. Meu amigo, todo mundo hoje depende de coisas importadas também. O aumento do dólar vai custar mais caro para todo mundo. E esse aumento do dólar aqui não se deve exclusivamente, tem um fator externo, beleza, alta dos juros nos Estados Unidos e tudo mais. Essa alta do dólar reflete majoritariamente uma perda na confiança do real. Ou seja, né, não adianta nada você vender para o gringo aí porque o real está desvalorizado frente ao dólar e a sua moeda perder valor também no final das contas. Você está trocando elas por elas. Esse é o grande problema, o real está se desvalorizando. E aí você tem, portanto, com base nesse cenário aí todo que tem se desenhado, você tem uma situação da piora do risco Brasil. Aqui no caso nós temos o Credit Default Swap, que é considerado o risco Brasil, né, o CDS. E ele ficou aí nos 166 pontos base, que é o maior patamar desde novembro de 2023, ou seja, praticamente 8 meses. Então, estávamos com uma
queda constante do risco Brasil, mais ou menos assim, se você olha a questão gráfica aqui e tudo mais, né? Houve uma leve correção para cima no finalzinho de outubro, começo de novembro, e de lá para cá, durante o ano, né? Durante o ano de 2023, esse risco Brasil foi caindo bastante, só que começou a subir agora em 2024 e atinge já o pior patamar desde o dia 10 de novembro. Então, veja que isso é uma situação bastante complicada, porque o risco Brasil, analisando aqui o gráfico, nós podemos perceber que, ok, teve a pandemia distorcendo tudo, como sempre acontece em análises gráficas, mas o risco Brasil sempre segue tendências. Aqui foi uma tendência de queda corrigindo, depois uma tendência aqui de subida, tem picos, né, durante os períodos, mas uma tendência de subida do risco Brasil que se estabilizou aqui em meados de 2022 e depois foi descendo, seguindo uma tendência de descida, que já se reverteu. Olha aqui, isso já é uma tendência de subida. Aqui foi um leve pico, né? Aqui foi uma leve subida que se corrigiu depois. Aqui já é uma tendência de subida. Então estamos voltando ao patamar do risco Brasil subindo, né? A esse tipo de setor aqui do gráfico, o que é uma coisa bastante preocupante e indica que realmente a confiança tem sido perdida, né? E olha só, a variação aqui do risco Brasil, portanto, que estava numa tendência de queda antes, saiu do dia 21 de junho de 2023 dos 218 pontos para 140, agora, um mês atrás, né? Aqui 140 pontos, e está numa tendência de subida de lá para cá. Portanto, e aí, meu amigo, com o risco Brasil subindo, o investidor tira o dinheiro do Brasil. Você pode ver aqui que a Bovespa está positiva nessa semana aqui, né, junto com a maior parte do mundo, só que neste ano o índice Bovespa já perdeu quase 10%. É uma coisa bastante crítica de forma geral e o capital estrangeiro está zarpando do Brasil de forma constante. Veja aqui que no acumulado até o dia 19 de junho, 43 bilhões de reais, minha imagem está aqui na frente, né? Deixa eu fechar rapidinho aqui. 43 bilhões de reais já tinham sido retirados da Bolsa de Valores pelos gringos. E no mês, né, dentro de junho, do dia 1º até o dia 19, já são 7 bilhões a menos no saldo. Ou seja, um resultado bastante ruim que praticamente já reverteu o que teve de positivo na Bolsa de Valores no ano passado, que foi mais ou menos 45 bilhões de reais de saldo positivo entre entradas na Bolsa de dinheiro gringo e saídas. Um resultado bastante decepcionante, é claro, né? E não tem nada no mundo acontecendo que leve a esse cenário, porque é algo particular do Brasil. Veja, a Bolsa de Valores está caindo, o pessoal está tirando dinheiro do Brasil, o real está se desvalorizando frente ao dólar, são questões majoritariamente brasileiras. E a origem desse cenário, a causa maior disso aí, é o desgoverno Lula, que de fato tem agido quase de forma deliberada, eu diria, porque não é possível ser tão incompetente para prejudicar a economia do Brasil. As declarações recentes do Lula são uma coisa absurda e elas se tornam mais graves, primeiro, porque dão um indicativo a respeito do Banco Central que é muito ruim, a tendência que o nosso Banco Central vai assumir a partir do ano que vem com o nome indicado pelo Lula, que vai ser um terror, com certeza. Isso aqui também, as falas do Lula assumem um teor muito crítico, muito problemático, porque na segunda-feira a equipe econômica dele, a saber, o Haddad e a Simone Tebet, eles falaram claramente que o governo iria cortar gastos, iria rever a situação fiscal e tudo mais. Isso acalmou os ânimos do mercado até a terça-feira, quando o Lula abriu a boca para desdizer os seus ministros e avisar que não vai fazer absolutamente nada disso. E aí chamou o Campos Neto de inimigo, de adversário do seu governo, e que o Banco Central está completamente desajustado. É a única coisa desajustada no Brasil. Quer dizer, o rombo fiscal que esse governo vai deixar não é desajuste nenhum. O problema é o Banco Central se virando como pode para conter a inflação. E aí todo mundo já faz a projeção com base nisso, nos problemas econômicos que inevitavelmente nós vamos ter, especialmente naquilo que se refere à inflação, ao aumento da base monetária. E se a base monetária aumenta, os preços disparam e o valor da moeda cai. Isso é inevitável. Já estamos vendo aqui
o mercado precificando todo esse problema. E como desse cenário inflacionário prejudica a economia, o risco Brasil sobe e as empresas se tornam negócios, investimentos mais arriscados. E aí o pessoal tira o dinheiro do Brasil porque realmente não dá para confiar no futuro econômico de um país que é sem futuro, basicamente, né? Então, estamos vendo apenas aqui a consolidação dos números, dos dados de uma semana catastrófica do ponto de vista econômico, catástrofe essa que não tem causas exteriores, fundamentalmente causas internas, causas aqui dentro do Brasil ligadas ao desgoverno Lula, e por isso que eu falei no início, volto a dizer, a tendência é só piorar esse cenário. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.